Pensa só, celular, tablet, computador, eles já são parte do nosso dia a dia, né? Do momento que a gente acorda até a hora de dormir, é quase como se fossem uma extensão do nosso corpo. Mas, com todo esse tempo grudado nas telas, fica uma pergunta no ar, uma pergunta bem importante. O que é que essa vida digital toda está fazendo com o nosso cérebro? É isso que a gente vai investigar agora. E para responder essa pergunta, a gente não vai ficar no achismo, não. Nós fomos direto na fonte, um estudo super interessante publicado no Oshada Journal Kesehatan. Essa pesquisa nos dá um panorama bem claro, com dados concretos sobre o impacto da nossa vida digital na função cognitiva. E olha, o ponto de partida já é de cair o queixo. Os participantes do estudo, uma galera entre 15 e 40 anos, registraram uma média de quase 6 horas de tela por dia. 6 horas! Se a gente parar para pensar, isso é mais de um quarto do nosso tempo acordado olhando para uma tela. É um número que, com certeza, faz a gente parar e refletir, né? Então, a grande questão é essa. O que acontece com a nossa memória, com a nossa capacidade de atenção, com o nosso raciocínio, quando a gente vive conectado o tempo todo? Bom, o estudo traz umas respostas bem diretas sobre isso. Vamos lá. A primeira grande descoberta é algo que poderíamos chamar de a penalidade do tempo de tela. O nome já diz bastante, né? Eles encontraram uma ligação direta que dá para medir entre uma coisa e outra. E aqui está o pulo do gato. A conclusão principal é super clara, não deixa margem para dúvida. Quanto mais tempo de tela, menores as notas nos testes de cognição. Memória, atenção, essas coisas. E, veja bem, isso não é só uma impressão, é uma correlação estatística comprovada. E o estudo vai além, ele coloca um número nisso. Para cada hora a mais de tela por dia, as pontuações nos testes cognitivos caíam, em média, 0,38 ponto. Aí alguém pode pensar, mas isso é pouco. Só que pensa nisso somado ao longo de várias horas por dia, dia após dia. Aí o impacto começa a ficar bem grande, né? Mas calma, que a história não é tão simples assim. A pesquisa mostra que existe um detalhe super importante aqui. Acontece que o problema não é só o quanto de tempo a gente passa na tela, mas principalmente o que a gente faz durante esse tempo. Basicamente, o estudo divide o tempo de tela em dois tipos. De um lado, tem o uso ativo, que é quando a gente está fazendo algo que estimula o cérebro, sabe? Tipo, aprendendo alguma coisa nova, resolvendo um quebra-cabeça. Do outro lado, tem o uso passivo, que é aquele consumo mais relax, de baixo esforço. Pensa em maratonar uma série ou ficar só rolando o feed sem parar. A diferença entre esses dois é gigantesca. E os números não mentem, olha só que diferença. A galera que focou mais no conteúdo ativo, educativo, teve as maiores notas nos testes, com uma média de 28,4. Agora, quem passou a maior parte do tempo no entretenimento passivo ficou com a média mais baixa, 24,7. Isso deixa bem claro que o tipo de conteúdo que a gente consome faz sim uma baita diferença. E a coisa fica ainda mais complexa. Porque o estudo descobriu que o tempo de tela não é um vilão que age sozinho. Nossos outros hábitos, o nosso estilo de vida, podem funcionar como um amplificador, para pior ou para melhor. Para a gente entender isso, tem um conceito importante, fator moderador. O nome é um pouco técnico, mas a ideia é simples. Pensa num botão de volume. Um fator moderador pode aumentar ou diminuir o volume do efeito do tempo de tela no nosso cérebro. Simples assim. E qual seria o principal desses botões de volume? Pois é, o sono. Essa citação do estudo é de arrepiar. O impacto negativo do tempo de tela na cognição era quase o dobro em quem dormia mal. O dobro! Isso quer dizer que uma boa noite de sono pode ser uma das nossas principais armas para proteger o cérebro. Mas, nem tudo é notícia ruim. Pelo contrário, o estudo também achou um fator de proteção super importante. A atividade física. Quem se exercitava com frequência mostrou ter um cérebro mais resistente, digamos assim, mesmo com bastante tempo de tela. Isso só reforça aquela ideia de que a saúde do cérebro está toda conectada, né? Ok, então, juntando todas essas peças, o que a gente tira de tudo isso? Como é que a gente pode usar essas informações para ter uma relação mais saudável com a tecnologia? Chegou a hora da parte prática. O que a gente pode levar para a nossa vida? A conclusão é que a gente precisa olhar para o todo. Primeiro, escolher melhor o que consumimos, priorizando o conteúdo que nos desafia. Segundo, levar o sono a sério, como algo que não dá para negociar. Terceiro, mexer o corpo, porque isso protege o cérebro. E por fim, o grande resumo de tudo.
Não é só sobre quanto tempo ficamos conectados, mas sobre como usamos esse tempo. A qualidade importa, e muito. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Sabendo de tudo isso, como cada um pode redesenhar os próprios hábitos, como a gente transforma o tempo de tela, que pode ser um risco, numa ferramenta que fortalece a nossa mente. A resposta, no fim das contas, parece estar em fazer escolhas mais conscientes no nosso dia a dia.